Vamos lá? Lucas capítulo 14, vamos ler aqui apenas o versículo 28. Lucas 14, o capítulo 28, o versículo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Palavra de Deus, tome assento. Então, vamos lá, prosseguir com o Seminário Crescer. Estamos, então, nesse desafio de ouvir um pouco sobre organização, porque o próprio significado da palavra, como falamos na terça passada, já está dizendo o porquê da organização para quem quer crescer. A palavra organizar quer dizer pôr em ordem, arrumar, e aí vem dispor, repita, dispor para funcionar. E aí, preparar, estabelecer as bases de tomar forma regular, constituir-se, formar-se. E agora ela vem do latim organizare, de organum, que vem, tem dois sentidos a palavra organum, que vem de órgão como instrumento musical, e também órgão do corpo. O instrumento musical, os irmãos, para tocar um instrumento, tem que ter as notas da maneira organizada para que haja uma melodia boa de se ouvir. Se não organizar as notas, como de vez em quando acontece, um vai em lá e outro vai em dó, não funciona. Tem que ser na ordem. E os nossos órgãos do corpo, eles têm que funcionar também perfeitamente, senão o corpo não funciona. Então, é organizar para funcionar. Organizar para que aconteça o que tem que acontecer. E é uma coisa um pouco complicada, meus irmãos, prestem atenção, por gentileza. É uma coisa um pouco complicada, porque a maioria de nós não estamos dispostos a organizar. A gente, muitas vezes, está mais disposto a ouvir, e não estamos dispostos a atender o que se ouviu. Porque muitas vezes a gente ouve coisas que falam claramente conosco, mas nós não colocamos em prática. Verdade ou mentira? Então, você quer fazer, por exemplo, você tem lá uma empresa, vou falar uma coisa que eu trabalhei quando era adolescente, que foi na marcenaria, só que marcenaria era diferente hoje. Lá a gente construía muita coisa, hoje é só emenda, está muito mais fácil, né? Então, você usa tantas peças e faz tantas coisas que você tem que organizar as peças para quando você precisar saber onde está. Imagina um camarada que precisa usar a peça que vai jogando para os lados, você põe, cadê não sei o quê, cadê só procurando peça no dia, ele vai perder quanto tempo? Então ele tem que organizar. E a vida é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente perde muito mais tempo organizando ou reorganizando aquilo que nós não organizamos. Entende isso? A gente perde tempo para arrumar aquilo que não arrumou antes de fazer. Prepara tudo, organiza tudo, ordena tudo. Eu fiz um curso no Bradesco, para chefe de seção, na época, André Nunes. Nós sofremos. Que foi muito bom, porque ensina a organizar as prioridades e a ordem das prioridades. Você tem que resolver muita coisa hoje. Tem gente que se apavora tanto com o que tem que resolver, que mexe com tudo e não faz nada. E o dia passou. Por quê? Porque quer resolver tudo de uma só vez. E pega em tudo. Não é assim. Você tem as prioridades,
E você deve, se você tem 10 prioridades, você tem que ordenar as prioridades. Qual é a prioridade das prioridades? A coisa mais importante é a. Então você põe na parte de cima. Depois dessa, qual é a mais importante? É esta. E depois é esta. Até a última. Então, você começa resolvendo tudo. Claro que tem exceções das regras, né? Mas você resolve tudo que precisa resolver nessa prioridade. Você parte para outra. Você parte para outra. E outra coisa importante sobre o tempo. Eu até falei com uma pessoa aqui. Não, eu não tenho tempo, pastor. O meu tempo, eu chego em casa atrasado. Eu levo trabalho para dentro de casa, coisa erradíssima. Uma coisa é precisar algo raramente fazer, outra coisa é você todo dia chegar com as coisas em casa. Errado. Mas tem pessoas que precisam de trabalhar 2 horas dentro de casa porque não conseguiu concluir o seu trabalho lá na empresa. Mas se ele fizer uma análise, ele gastou 2 horas para almoçar, que poderia gastar 1 hora somente. Ele gastou de 10 em 10 minutos no WhatsApp, atendendo o que não precisava, fazendo o que não precisava, mais 1h30, se ele fizer nas contas. Então, tem empresa que é dessa forma, e eu concordo plenamente. Se você está para trabalhar, trabalhe. Você não está aqui para conversar, você não está aqui para estar no WhatsApp, você está aqui para trabalhar. Prioriza. E vai trabalhar e fazer tudo que tem que fazer. Você vai chegar em casa tendo feito tudo, na maioria das vezes. Mas nós temos a mania de estar saindo na rua e parar para conversar com fulano, porque passou perto. Parar para não sei o quê. Não, esse momento de conversar é depois do expediente. É no feriado. E aí você está. Mas na hora que você está trabalhando, trabalhe. Entendeu ou não? Eu não tenho tempo. Lá em casa, eu lavo as vasilhas e já chegou a hora do almoço, mas você acorda que hora? Silêncio. Levanta mais cedo, criaturinha. Não, mas eu durmo mais tarde. Durma mais cedo. Nós precisamos em torno de 6 a 7 horas para dormir por noite. Dependendo do desafio da vida, vai ter um período que você vai dormir menos. Mas quando você controlar, durma esse tempo. E o restante, trabalhe e faça a sua parte. Desse ponto de vista, estamos falando. Amém? Vocês gostou dessa parte? Não. A parte de levantar mais cedo um pouquinho. Tem gente que levanta 11 horas, jejua até meio-dia. E aí, depois que almoça, dorme um pouquinho para descansar. E está aquela lagartixa branca. Você conhece alguém assim? Quem conhece? Vixe. Quando você olha no espelho, você vê a pessoa ou não? Não? Ou vê? Se você quer algo com a vida, viva a vida. Se você quer ter resultados, se aplique, se levante. Tem momento que é momento de se gastar, depois de desfrutar daquilo que se gastou. Tenha equilíbrio com tudo isso. E nós vamos falar um pouco aqui sobre essas questões, organização da vida financeira. Depois falamos de outras. Tá bom? A apostila que você pegou aí, ela tem, não sei de quanto em quanto aí, tem umas folhas em branco para fazer, em branco não, riscar com linhas, para fazer anotações, bem organizadinho, tá bom? Desculpe aí, porque ficou aqui, como diz um bom goiano, ficou comendo as letras aí, mas dá para ler direitinho, né? Depois nós vamos arrumar uma outra formatação das próximas. A cautela sobre os gastos, ela está clara no versículo que lemos, sim ou não? Você vai construir? Vou. E você tem recurso? Porque senão o prejuízo é enorme. A vergonha. Tudo que você for fazer, você precisa ter uma calculadora, sendo ela literal ou não.
Ele falou assim: você vai para a guerra, no contexto aqui, você vai para a guerra, vê com quantos homens você pode ir para a batalha. Tudo você tem que calcular. Jesus está falando no contexto: você quer me seguir? Veja se você pode negar tudo e aborrecer a própria vida. Deus está nos ensinando que se você quer servir a Deus, tenha compromisso de verdade. Para de ficar no meio do caminho, se você não vai receber nem o que vem da direita e nem o que vem, infelizmente, da esquerda. Você tem que decidir o que você quer da vida. Você não pode falar assim: o que Deus quiser vai acontecer. Não é assim. O que Deus quiser vai acontecer se você se levantar e marchar. Levantar e atender. Levantar e parar de ficar olhando para as pessoas que querem parar você. Muitos de nós estamos com um punhado de corda nas pernas, com os embaraços. Não é pecado, mas é embaraço. Não é pecado, mas para. Não é pecado, mas desestimula. Não é pecado, mas leva à depressão. Não é pecado, mas te tira toda vez da igreja. Não é pecado, mas faz você enfrentar depressões. Ei, tem que deixar os embaraços. E a palavra embaraço ali pelo escritor de aos Hebreus 12, usada, é muito importante, porque ele está usando a carreira, ele está olhando para os atletas, que naquela época, tudo que embaraçava eles de correr, eles foram tirando, porque eles precisavam chegar. Então é muito bom entender isso, né, missionária Rosa? Nós queremos chegar? Queremos, então tira os embaraços. Tira o que empata. A vida minha nunca me deu boas respostas, mas você deu boas respostas para a vida que lhe deu o Senhor? Muitas pessoas, na maioria das vezes, preste atenção, eu gostaria que ninguém conversasse. Muitas pessoas que estão no meio de nós, no nosso meio, irmãos, são pessoas que vai até 50% do caminho, 60% e para nas diversas coisas. Não conclui, não continua, não completa, parou de estudar na metade, parou de trabalhar porque não concordou com o patrão, parou de ir na escola porque os professores não sei o quê, parou de não sei o quê. Você não enfrenta desafio. Se você não quer enfrentar o desafio, não vá, porque tudo na vida tem desafio. Eu vou falar novamente: tudo na vida tem desafios. Se você não está disposto a encarar, você não está disposto a viver. Tem alguém aqui que nunca enfrentou um desafio? Quando você foi nascer, eu fui nascer, nós já enfrentamos o primeiro desafio da nossa vida: vencer milhares de concorrentes, para chegar até o útero, para chegar até o lugar que precisamos, para que houvesse uma gestação e a gente fosse crescer, a gente fosse nascer. Toda vez você nasceu, você teve que batalhar, porque você teve que, não sabia falar, não sabia como se comunicar, tinha fome e descobriu que se chorar, alguém põe uma madeira na boca. Então você aprendeu que tinha que chorar para mamar. E a vida é mais ou menos assim: se não chorar, não mama. Você tem que aprender como chegar a estas coisas, como conquistar estas coisas, mesmo não tendo habilidade. Nós tínhamos em outras épocas pessoas muito mais sábias do que pessoas hoje, porque hoje nós somos a geração googliana. A geração que só pergunta para o Google. Mas a geração que nós, infelizmente, estamos perdendo, foi a geração que foi para o fundo do quintal descobrir como acontecia, que tiveram que chegar às respostas, que tiveram que usar a cabeça. A geração antiga, ela sabia fazer conta de raiz quadrada, assim, uma facilidade tremenda, conta de metros cúbicos, né? Meu pai, se falar que é tantos metros por tantos metros, ele te fala quanto que deu resultado de cabeça. A geração de hoje dá um trevo na cabeça. Por quê? Porque não usa a cabeça, usa o Google, usa a calculadora. Nós temos que deixar, irmãos, que a sabedoria nos volte a dirigir. A curiosidade, o desejo de ver, o desejo de conhecer, o desejo de enfrentar desafio e vencer. É hora de nós crescermos. Então,
Você quer construir a torre? Quer a torre sua, o sonho seu? Você quer conseguir? Faça um cálculo. Muitas vezes, e eu falo isso para você entender, a gente começa uma casa com um tijolo. Não, mas tem gente que quer começar com tudo. Você quer chegar a ser presidente daquela empresa? Seja o melhor funcionário dela, pelo menos. Que se você não chegar a ser presidente, pelo menos você vai crescer nessa empresa. E outra coisa, você foi contratado para trabalhar? Então não esqueça disso não, você foi contratado para trabalhar, trabalhe para enriquecer o seu patrão. Amanhã, quando você se tornar patrão, alguém vai trabalhar para enriquecer você, porque o patrão contratou você para enriquecer ele, ou não? Aí só ele que ganha dinheiro, o infeliz, ele te contratou, não é para perguntar só ele que ganha, te contratou para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ele falou, se você me ajudar, sintetizando tudo, se você me ajudar a ficar mais rico, eu te dou um salário por mês. Então ajuda ele a ficar rico, que ele vai te ajudar a crescer. Ele vai precisar de você. Está interessado nessa palavra não? Ou está? Não, pastor, eu queria uma mágica, assim, sabe? Assim, o senhor não quer me ensinar como ganhar na loteria? Você já viu aquela matéria que eles fizeram, né, sobre as pessoas que ganham na loteria? A maioria fica pobre de novo. Com Deus é maravilhoso, porque Ele nos ensina a ter estrutura para ter o que Ele quer dar, para poder desfrutar. Lembra lá de Provérbios, de Cantares que nós lemos? Eclesiastes, perdão, capítulo 6, capítulo 5, tem que ter o dom de adquirir riquezas e o dom de desfrutar delas. Ok, meus irmãos? O que diz a pergunta de Isaías 55:2 nos leva a esclarecimentos maiores. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Se Deus vai dar a nós alguma coisa nesse aspecto, meus irmãos, nós também temos que saber investir naquilo que traz resposta, que dá resultado. Tem gente que não pode ganhar dinheiro não, que vai tudo embora. Irmão, olha irmão, o meu 13º eu descobri que vai ser dia tal, aí pega e endivida hoje o 13º daquele dia. Nossa, aumentou meu salário esse mês, agora eu vou ter R$400 a mais. Aí eu pensei, vou comprar de sanduíche. Em vez do infeliz pensar assim, eu já estava vivendo bem com aquele salário, eu vou depositar por mês e vou comprar tal coisa assim, assim, assim. Tem gente que não sai do sanduíche, irmão. Além de fazer mal para a saúde, vai virar um porcão, um gordão, como é que fala? Vai se encher de gordura, vai fazer mal, vai ter que tratar depois de gastar dinheiro, e ainda gasta. Quanto que é um sanduíche hoje? Quê? 15? Os mais pão duro, 15, e os outros? 25? Os mais gastam 33? Tem uma proprietária aqui do Burger Grill, 33. Estou fazendo propaganda contrária aqui, hein? Como é que faz? Se ele gastar 33 por dia, fora o refrigerante, vamos pôr 30 por dia, 900 por mês só de sanduíche. Dá para pagar uma prestação de uma casa? Não é errado comer um sanduíche de vez em quando. Amém? Não sai da igreja não, fica aqui. Mas não adianta não, se falar que o sanduíche mata, todo mundo tem um punhado, vai continuar comendo do mesmo jeito. Mas não mata não. Tem coisa que você está gastando que poderia construir uma torre. Jesus nos ensina a gastar o dinheiro
naquilo que é pão, naquilo que realmente dá resultado. Escute aqui outra coisa, Provérbios 30, de 7 a 9, aí na apostila. 2 coisas te peço, não mas negues, antes que morra. 2 pontos. Alonga de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Provérbios 30, de 7 a 9. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de farto não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. O que ele está pedindo? Equilíbrio. Tem gente que não sabe ser pobre, tem gente que não sabe ser rico, e a gente tem que aprender a viver. Olha o que diz Mateus 7, 7 a 11. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Outra versão, boas coisas aos que lhe pedirem. Então, Deus quer dar a nós boas coisas. É vontade de Deus prosperar a nós? Eu creio que é vontade de Deus. Eu não creio e não defendo a doutrina da prosperidade. Se fosse doutrina, Deus tinha que fazer ficar rico todo mundo, e não é assim. Mas a bênção da prosperidade existe, e Deus quer dar a nós essa bênção. Agora, o que é peixe para nós, às vezes não é peixe para Deus. O que é pedra para nós, às vezes não é pedra para Deus. O pai não vai dar pedra em lugar de pão. Se alguém hoje ficasse rico e se desviasse porque ficou rico, é pedra, não é pão, sim ou não? E Deus é que sabe. Descansa em Deus, deixa Ele trabalhar com você. Eu quero te dizer uma coisa, a coisa que você mais quer na vida é ser salvo. Não é não? A coisa que você mais quer na vida é ser salvo. Então deixa Deus trabalhar e seja de Deus, tenha equilíbrio. Agora olha aqui a advertência, Mateus 6, 24 e 25. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso aqui é uma afirmação, ninguém pode, não tem como, não existe maneira de servir 2 senhores. Ou você serve um ou serve o outro. Não tem como servir os dois. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Deus está dizendo para nós, meus filhos, por favor, confia em mim. Pai, como que o Senhor me pede para não andar ansioso se eu estou sem trabalho? Eu estou te pedindo, confia em mim, descansa. Quem sustenta o Filho de Deus não é o salário, não é o trabalho, é Deus. Então se preocupe em estar com Deus e ser de Deus. Se eu perguntar aqui para pessoas que perderam o trabalho, não entrava dinheiro e Deus te sustentou, eu sou um desses. Tem mais alguém aqui? Olha aí, tanto de mãos. Porque não é o salário, apesar de que ter o salário, ter o trabalho e crescer, é maravilhoso, e a gente tem que lutar para isso. Mas se perder o salário, se perder o trabalho, Deus é quem continua cuidando de nós. Ele cuida de nós através do salário, e Ele cuida de nós sem o salário também. Descansa nele, mas seja alguém pronto, levantado, trabalhador, dedicado, alerta, alguém que realmente esteja vivo para Deus. Ok? Deus trabalhou comigo essa questão,
porque desde 7 anos de idade, por incrível que pareça, nessa geração é um absurdo, mas desde 7 anos de idade eu trabalho. Eu não é, quem tem 7 anos aqui, para você ter uma noção, que parece hoje que é realmente uma coisa de doido. Quem tem 7 anos? Ali, filha de Rina, Ana, Maria Luísa. Fica sobre os pés aí, Maria Luísa. Dá nem para ver. Deus te abençoe, minha filhinha. Quem mais tem 7? 7 anos? Ah? A Margaretinha? Gente, Deus, tenha misericórdia, Senhor. 7 anos, olha o tamanhozinho dela. Com 7 anos eu trabalhava. Por isso que eu lembro, meu pai tinha um armazém, na época eu falava armazém, ele tinha armazém, restaurante, armazém, lanchonete e restaurante. Eu ficava assim atendendo as pessoas. Aí as pessoas pediam desconto para mim. Não, pedia desconto para meu pai, ele mandava falar comigo. Eu não, de jeito nenhum. E fui aprendendo, eu punha 3 pratos aqui para servir igual um garçom normal. Fui aprendendo, trabalhar. Agora eles dizem que isso é escravidão hoje. E nós estamos com uma geração problemática. E aí, meus irmãos queridos, quando Deus tirou de mim o trabalho, foi um momento de muita turbulência, crise, aqui, ó. Porque eu era acostumado a ganhar o meu dinheiro, comprar as coisas e ajudar em casa e tal, e agora eu estava casado. Irmãos, a responsabilidade de alguém que casou, se faltar alguma coisa e tal, é uma coisa natural que pesa sobre o homem. Ele sente, ele sabe que ele é o provedor de lá. E aí eu fui naquela crise e tal, e Deus falou para mim assim, ó, Deus tirou todo o acerto, né, meio prolongado e tal, mas Deus tirou todo o acerto que eu tive, que foi bom, eu queria montar uma empresa, e Deus tirou tudo, eu era dizimista fiel, sempre fui, mas Deus estava trabalhando comigo. Aí eu ficava nervoso, sem o dinheiro, bravo, nervoso. Aí Deus falou para mim, enquanto você não mansar, papai não põe dinheiro no bolso não. Aí eu fui mansar. O Senhor é meu pastor. Ele disse, não adianta não. É no dia a dia. A minha sogra, quando teve que o dinheiro acabou, que ela quis nos ajudar, eu falei que não, mas ela mesmo assim nos ajudou. Eu entrei em Anápolis devendo 150 para minha sogra. Cadê minha sogra? Está por aqui, está ali. 150, não foi, Tia Bé? Quanto foi? Lembra não? Eu lembro. Aí, irmão, para mim era um peso enorme, uma angústia, e Deus trabalhando comigo, você tem que calmar, e Deus me ensinando que a gente não vive de dinheiro, a gente vive de Deus. Eu não estou falando isso aqui para malandros, eu estou falando para pessoas que querem trabalhar, que querem sobreviver. E aí, o dia que Deus, por sua misericórdia, nos aprovou nesse quesito aí, Deus levou o pastor Francisco lá em casa, eu lembro até hoje. Nós não estávamos juntos no mesmo ministério, fazia tarde da bênção lá na Madureira, e aí, para a glória de Jesus, eu fui o primeiro obreiro na Madureira que fez a tarde da bênção na época do pastor José Brandão Porto. O que era uma coisa bem difícil na época, mas ele confiou, porque viu a seriedade do trabalho. E aí o pastor Francisco chegou, e Deus tomou o pastor Francisco, porque na época nossa, só entrava moeda, não entrava cédula, e quando entrava uma cédula, raramente tinha um camarada que pegava, e a Tia Bé não acreditou na hora, e ficou observando, e uma das que viu foi a Tia Bé, porque o irmão falou, o irmão está pegando, não é possível um trem desse. Aí veio um outro evangelista e falou também e tal. Quer dizer, mas eu não condenei o irmão, Deus estava provando eu. Claro que o irmão fez o errado. E aí, quando o pastor chegou em casa, olha, Deus usou a boca dele. O tempo de contar moedas acabou. Só entrava moedas. Nós tínhamos
como é que fala? Uma bolsinha, só para pôr as moedas, guardava em cima da geladeira, porque era para pagar o leite das crianças, só dava para pagar o leite das crianças. Entrava R$ 7 de oferta apenas por semana, e nós tínhamos o leite das crianças. Nós tirávamos o dízimo, devolvia, mas Deus foi cuidando de tudo, não faltou nada das coisas básicas, jamais, não faltou. E aí Deus falou, o tempo de contar moedas acabou, e Deus começou a abrir as portas através de lá. Hoje as pessoas falam, o pastor tem um carro, o pastor não sei o quê. Vai lá passar na história e ver o que Deus falou. Isso é cumprimento de promessa. Porque nós não priorizamos o dinheiro, nós não abandonamos a obra porque não estava entrando dinheiro. Nós continuamos fazendo a obra, louvando o nome do Senhor e sabendo que quem está no controle de tudo é Deus. E eu falo sempre quando eu toco nesse assunto, se eu peguei dinheiro de alguém, quero que Deus me mate aqui, me mande para o inferno, porque eu não vivo para pegar dinheiro dos outros, eu vivo para morar no céu, para servir a Jesus. Agora Deus pode me abençoar do jeito que Ele quiser, porque Ele já me provou para isso. Então, meus irmãos, o dinheiro, para muitos, ele é pedra, enquanto nós não fomos tratados nele. Tem gente que se pôr dinheiro no bolso, pensa que é melhor do que os outros, porque tem dinheiro no bolso. Não, deixa que eu pago. Aí eu lembro do irmão Roberto Dincal, lá de Novo Hamburgo, dono da Excel. Deus quebrou ele em 3 partes e desapareceu a do meio. O cara era arrogante, tinha alergia de pobre, lembra que eu falei dele? Tinha alergia de pobre, se chegasse perto de pobre, começava a coçar, um alemãozão. Ele era tão rico que ele, quando queria almoçar na Alemanha, pegava um avião para almoçar na Alemanha. E agora ele está quebrado. Aceitou Jesus. O único lugar que sobrou para ele morar foi uma casinha no meio da favela. Lá onde ele precisava de ser curado da alergia dele. Deus trabalha conosco antes, Ele não quer dar pedra, Ele quer dar peixe. Naquela casinha, sobrou para ele, no único lugar para ele dormir, aquele sofá. Glória a Deus. Lembra daquele sofá que tem um buraco assim, aqueles de mola, que quando você senta, o cheiro da barata? Ele dormindo lá, com uma semana a alergia foi embora. Foi socorrido por uma pessoa pobre financeiramente, mas milionária do céu. Foi curado e Deus agora prosperou, deu a ele a restauração e tudo mais. Deus quer nos curar do dinheiro, escute isso. Olha bem para cá. Deus quer nos curar do dinheiro, porque o dinheiro para muitos é mamon. Faz mal. Por causa do dinheiro abandona a fé, por causa do dinheiro abandona a esposa, por causa do dinheiro passa na frente dos irmãos e fala umas asneiras, por causa do dinheiro muda de igreja, por causa da posição social. Deus quer nos curar do dinheiro, porque Ele quer abençoar. Eu creio, Deus está me levando a orar para levantar empresários. Eu sei que Ele vai levantar, mas Ele vai tratar nós com relação a isso. Deus não quer dar a nós essa pedra, não é? Que daqui um pouco está próspera, aí vai gastar o dinheiro com cachaça, com prostituição, com pornografia e com mais não sei o que, não. Aí vai trocar a mulher de 50 por 2 de 25. Deus não quer isso não, meu irmão. Deus quer nos curar. O dinheiro não é para nós nenhum Deus, e nem é Senhor das nossas vidas. O Senhor das nossas vidas é Jesus, e Ele é o nosso Deus. Então, é por isso que para alguns entender o texto de Mateus 6, 24 e 25 é difícil. É difícil entender esse texto. Como não viver ansioso? Não, você pode preocupar com o que tem que fazer, mas ansiedade não. Por quê? Porque você tem um Deus. Quem aqui conhece... Mudou o trem aqui, meu Deus. Quem aqui conhece a riqueza de Bill Gates? Ele não é um dos homens mais ricos do mundo? Carlos Slim e outros tantos?
o Bezos lá, esses irmãos têm dinheiro sobrando, entre aspas, riquezas extraordinárias, não é? Se um desses chegasse para você e disse: fique tranquilo, tudo que você precisar por mês eu te darei, mas eu vou suprir só as suas necessidades, você ia descansar ou não? Sim ou não? Por quê? Por quê? Porque ele tem o dinheiro e ele falou que vai dar, sim ou não? Agora, Deus tem ou não tem o recurso de nos ajudar, de cuidar de nós? E que dia que ele deixou de cuidar de nós? Então por que a ansiedade? É um mandamento: não andeis ansiosos. Porque o nosso sonho, eu estou falando e sentindo restrição, problema seu se não quiser receber a palavra. Eu estou citando a Bíblia. Se você não quer Bíblia, quer um filósofo, problema seu. Mas a Bíblia está dizendo a nós que não é para andar ansioso, porque o Senhor cuida. O Senhor faz. Ele sempre tem um escape. Ele sempre tem o escape. Ele sempre tem a saída. Ele sempre tem a solução. Ou não? Então descansa em Deus. Então não podeis servir a Deus e a mamon, está aí na apostila. O dinheiro possui muitas características de um Deus. Esse é o problema. Por quê? Se você tem dinheiro, você sente que ele dá segurança. Sim ou não? Não, qualquer coisa eu vou lá e compro. Qualquer coisa eu pago. Não, vê quanto foi. Ouvi a história de um camarada aí bastante rico, que os ternos dele eram de 20 e poucos mil, sapato de 6 mil euros, 6 mil dólares, ou seja, 30 mil, 20 mil, relógio, só uma filinha de 4 relógios lá já dava 1 milhão que ele tinha. Aí ele enfrentou um câncer, foi câncer? Enfrentou um câncer, fez tratamento, tentou fazer em tudo quanto é lugar, Estados Unidos e tal, nada. Foi numa reunião de oração, numa igreja, Jesus curou. Quanto que ficou para ele? Nada, de graça. O problema nosso é que a gente, às vezes, quer comprar a coisa com o dinheiro errado. Isaías 55, que nós citamos, ele começa dizendo: vinde e comprai sem preço e sem dinheiro. Porque com Deus não é a moeda, não é o ouro, com Deus é a fé. É crer em Deus e no cuidado de Deus. Deus faz maravilhas. E nós não podemos dar confiança ao dinheiro, porque o dinheiro compra coisas que pode te ajudar. Mas quando você precisar de um verdadeiro milagre, o dinheiro não compra. Mas Deus tem. Consegue entender isso? E o dinheiro dá aquela sensação de poder, de onipotência, de onipresente. Não, deixa, eu ligo. Não, eu tenho um recurso. Não, eu mando lá. Não, eu falo com fulano. Não, eu já tenho um outro lá. Um dos problemas mais sérios do dinheiro é que ele reivindica a lealdade e amor que pertence somente a Deus. A gente deixa de servir a Deus para servir a empresa. Uma coisa é você trabalhar na empresa, outra coisa é o dia de você adorar a Deus. E eu não estou falando como fanatismo e nada disso, irmãos, é uma coisa natural. É a Deus que nós servimos primeiro. A nossa prioridade é Deus e o céu. Depois as demais coisas. Você não vai relaxar nenhuma outra coisa, nenhuma e nem outra. Mas você não vai deixar Deus em segundo plano. O reino de Deus e a sua justiça deve ser buscado em primeiro lugar. Por isso que no texto que lemos, lá no versículo 33 de Lucas 14, diz, bem claro, quem não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Deus não está falando aqui, vende tudo que tem e dê aos pobres, como ele disse em Marcos 10, 17 a 22, para o jovem rico, não. Ele está dizendo de uma renúncia, é de não colocar essas coisas entre você e Deus. Na verdade, uma renúncia mais gostosa que tem,
é você saber que você não é dono de nada, ainda que tenha alguma coisa escriturada. Deus é dono da terra, da sua plenitude, dos seus moradores e tudo que nela há. Deus é dono de tudo, é dono da prata, dono do ouro. 2:8 de Ageu. Deus, Ele é dono das almas. Ezequiel 18:4. Ele é dono de tudo, só não é do nosso coração, e Ele quer que a gente dê o coração para Ele. Então a gente renuncia à posição de ser dono de alguma coisa. Aí eu lembro do Pedro Vieira de Carvalho, pai do meu querido irmão José Alves Vieira, prefeito de Goiatuba hoje, segundo mandato, está fazendo uma obra linda lá, né, Edilmão, das ruas, a cidade, eu fui lá, está ficando muito bonito, e o pessoal alegre. Então, Pedro Vieira de Carvalho, que morreu, quando eu cheguei na fazenda deles, amigo do Zezinho, fomos andamos o dia todo, não andou a metade da fazenda. Eu cheguei e falei, seu Pedro, fazenda é grande demais, nós andamos a cavalo o dia todo e não andou a metade da fazenda, fomos até a fazenda velha, não sei o que e tal. Ele disse, quem disse para você que eu sou dono disso aqui? Um homem que não sabia escrever direito, ele desenhava o nome. Eu lembro da letrinha dele até hoje, porque era funcionário do Bradesco e ele, de vez em quando, fazia algumas coisas ali de rural. E aí, ele disse, não, Deus é o dono, eu sou o gerente. Isso é sabedoria. O homem nem lê a Bíblia, nem conhecia a Bíblia. Mas isso é sabedoria. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada. A gente é gerente de alguma coisa se Deus colocar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mordomos. A palavra no grego é poikonomos, que quer dizer uma casa administrada. Nós somos mordomos, nós somos administradores. Deus é o dono. Deus é o dono do seu carro, ou dos seus carros, ou da sua bicicleta, ou da sua moto. Deus é o dono da sua casa, da empresa, do seu trabalho, das coisas. Deus é o dono. E Ele está com o controle do respirar das nossas vidas, Ele está no controle. Viva para a glória de Deus, deixa Ele te abençoar e administra o que é dEle. Nós administramos o que é dEle, por isso não é o pão meu de cada dia, é o pão nosso de cada dia, mas não é para ser esbanjador, é para ser administrador, entende? Eu tinha uma Paraty, aquelas quadradinhas, prata, e atrás estava escrito, Deus no comando, não, como é que é? Exclusiva, como é que é? Propriedade exclusiva de Deus. Aí o cara chegou, quero que você me leve lá no bairro fulano de tal. Falei, hã? Quero que você me leve lá no bairro. Falei, como assim? Ele disse, não é propriedade exclusiva de Deus? Falei, fala para ele me falar. Aí eu te levo, que ele é dono. Então, entende uma coisa e outra? Deus é o dono, Ele dirige, Ele orienta, Ele administra, Ele me dá a inspiração do que fazer. Entende isso? O dinheiro, irmãos, ele pode ser um incentivo ou um empecilho. Ele pode ajudar e pode atrapalhar, é por isso que a gente tem que aprender a lidar com ele. E nós temos que falar isso antes das administrações corriqueiras. E é claro que eu não vou dar uma aula aqui de administração, de economia e tal, não é essa a intenção. Nós vamos trazer o mais prático possível das instruções. É um seminário Crescer para Todos, não é uma formação numa faculdade. Escuta aqui uma coisa, quando que o dinheiro é empecilho? Quando ele me tira daquilo que é certo, e quando ele atrapalha eu ser gente. Tem gente que por causa do dinheiro, não estou aqui contra ricos e nem a favor de pobres, e nem contra pobres e a favor de ricos. Eu quero que você entenda que nós é que estamos sendo trabalhados por todas as situações. Tem gente que porque tem o dinheiro, pensa que é melhor do que o outro, porque veste melhor, calça melhor, alimenta melhor e tem um carro. Já viu? Tem gente que é igual frentista. Já viu frentista, um certo tipo de frentista de posto? Você chega com um Fusca lá, aí eles, vai lá, e aí, chefe, vai o quê? Põe 20 de gasolina. Aí chega o outro, é um carro,
Será que está ligado ou desligado? Sabe que esse carro que você liga e não sabe? Eu andei num carro lá em nosso querido irmão Diácono Marcelo, que hoje é co-pastor em Braga. É o carro elétrico da BMW. Você liga o carro e você não sabe. Ligou ou não ligou? Aí você não faz barulho. Aí eu fazia o seguinte, punha a marcha e dava uma saidinha. Ah, tá ligado. Aí chega aqueles caras, aí o outro, pois não, doutor. Aí vem um bandido. Ô, doutor, vai o quê? Quer que limpa o para-brisa? O Fusca muito mais precisa às vezes. E os dois comprou o quê? O mesmo produto. Sim ou não? É que o do Fusca vai de 20 em 20, o outro vai de 200 em 200, de 300 em 300. Mas tem gente que é assim, trata o outro pelo que ele tem, melhor porque ele tem. E a Bíblia não nos orienta assim. Todos são iguais perante Deus. E aí a gente tem que ter medo de ter, se nós ainda não sabemos lidar com isso. Certo ou não? Enquanto a gente quer morar no céu, a gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo de começar a cantar bonito, de começar a pregar bonito. A gente tem que ter medo. Que Deus começa a usar, a gente tem que ter medo, temor. Por quê? Porque nós somos seres vaidosos, que às vezes não sabem lidar com posições e nem com valores. Não deixe Mamon reinar na sua casa. Não deixe Mamon reinar no seu coração. Quem reina é Jesus Cristo e a sua palavra. Então, nada é nosso, tudo é de Deus. Agora entendamos aí no parágrafo, o mundo é movido a dinheiro, mas o servo de Deus é movido pelo Espírito Santo. Irmão, teve uma ocasião que a gente estava na época das 21 vacas magras. Sabe, que é aquele negócio de não tinha nem as gordinhas no meio. E o que aconteceu nessa época? Nós estávamos lá em Copacabana. E eu olhava, Copacabana, que calçadão. Olhando aquilo tudo que é a praia. E nós lá, crente quadrado, andando no calçadão de Copacabana. E eu olhei para o céu e falei, só o Senhor mesmo. Eu não tinha condição de trocar o salto do meu sapato. E Deus usou uma pessoa, pagou tudo, e a gente estava passeando em Copacabana. Barra da Tijuca, Ipanema, aquele Leblon, aquele lá tudo. Sem ter dinheiro. Deus é quem cuida dos servos. Sabe o lugar que mais aconteceu milagres no meio do povo de Deus? No deserto. Não faltou nada. No tempo exato, vi. Na minha monografia de pós-graduação, eu falo do conta-gotas de Deus. Não morre de sede, mas vem só aquilo que precisa na hora certa, que é um momento de formação para entrar na terra prometida. Então, meus irmãos, na parábola do semeador, Jesus disse que uma parte da semente caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram. Mateus 13, 22. Este é o caso daqueles que foram seduzidos pelas riquezas. O resultado foi a perdição para as suas almas, pois a semente da palavra de Deus não frutificou em suas vidas. De fato, Cristo ensinou que dificilmente entrará um rico no reino dos céus, pois a avareza é idolatria. Mateus 19, 23, Colossenses 3, 5. É muito importante, você que não está com a apostila, abre aí 1 Timóteo 6, 7 a 11. É muito importante, irmãos, você decidir o que é que você quer. Você quer ficar rico ou você quer morar no céu? Qual que é a coisa que você mais quer na vida? Ficar rico ou morar no céu? Agora, quem quer morar no céu pode ficar rico? Pode. Deus não condena a riqueza. Deus condena amar as riquezas e confiar nelas. Marcos 10, 17 a 22, que eu citei, o jovem rico falando,
Deus vai falar como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aquele que põe nas riquezas a sua confiança. Por que é difícil? É porque as pessoas que têm riquezas, eles não querem confiar em Deus, querem confiar na riqueza. Uma das coisas é essa. Então lá, 1 Timóteo 6, de 7 a 11, preste atenção nisso, é muito importante. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O que está escrito aí? É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Dinheiro não é para ser amado, é para ser administrado. Diga isso. Se você estiver amando o dinheiro, toma cuidado. Ele é para ser administrado, ele é uma moeda de troca. Ele não é uma moeda de comando, é de troca. E muitos de nós estamos, às vezes, com problemas por causa disso. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, olha o que acontece, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aí ele dá o conselho: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão. Então, queridos irmãos, vejam bem, vamos equilibrar aqui um pouco. Se eu ficar rico, eu perco o céu? Não. Mas se eu passar mal o dinheiro? Aí que está o problema. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar dos amantes de si mesmos, ele vai usar a palavra amor. Há muitas coisas ali no grego que antecede as palavrinhas em grego daqueles males que os homens vão fazer. Amantes de si mesmos, amantes da prata, amantes das posições. Nós não podemos ser esse tipo de gente. Por quê? Porque agora nós nascemos de novo. Agora nós somos nascidos de novo. Agora nós nascemos para viver para a glória de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Nós não queremos ser pobre nem rico, nós queremos agradar a Deus. Nós lutamos para ter a nossa casa, o nosso carro, a nossa empresa. Nós lutamos para crescer financeiramente, mas acima do que tudo isso, nós lutamos para ser fiel a Deus, para morar no céu, para ter a salvação eterna. Ok? Então vamos aqui, saltando algumas coisas para observarmos aqui. A economia de José. José é um exemplo maravilhoso de economia. O próprio nome de José tem prosperidade no nome dele. E vocês sabem que o judeu usava muito disso com relação aos nomes, mas não vou entrar em detalhe, temos pouco tempo. José, irmãos, José, onde ele foi, prosperou. E prosperou na medida do lugar, preste atenção. Prosperou na medida do lugar. Ele estava dentro de uma cadeia, de uma prisão, e a prisão prosperou. José ficou rico na prisão? Diga não, vai acertar. José ficou rico na prisão? Mas a prisão prosperou. Quem foi beneficiado com a prosperidade da prisão? O governo, o carcereiro, todos envolvidos. E José foi beneficiado? Foi. Não na hora, mas ele estava sendo acompanhado e visto pelo céu, e o céu haveria de falar de José na hora certa. Esse é o problema nosso. A gente quer que o patrão veja, e aí a gente só trabalha quando o patrão está vendo. Crente trabalha para Deus ver. Nós temos que fazer como ao Senhor e de todo o coração, porque Ele está vendo.
quem prospera, o crente não é o patrão. Patrão, se fosse depender do mundo espiritual, ele mandaria o crente embora. Estou falando de mundo espiritual. Agora, o crente vai trabalhar com honestidade, vai fazer como ao Senhor, e aí vai chegar a hora que ele vai ter aquilo que Deus reservou para ele. José, ele estava na casa de Potifar, e Potifar prosperou. E José prosperou? Não, ele só tinha aqueles cuidados normais. Mas agora José foi levado ao palácio, diante do rei, do faraó. Por quê? Porque José é aquele da prisão que revelou sonhos. Ele não estava magoado na prisão com seus inimigos, ele estava orando pelos seus inimigos, e ele ajudou aqueles que presos estavam com ele. E ele agora estava diante de Faraó, passou a ser o governador da cidade, de um país que na época era como os Estados Unidos, era a potência do mundo. Então, espera aí, meu irmão, nós estamos falando de Deus. Mas eu tenho que ser um profissional excelente, eu tenho que estudar, eu tenho que formar. Amém, glória a Deus, não estamos falando contra isso não. Aliás, José era muito inteligente. Mas nós estamos falando que quem prospera o servo de Deus é o próprio Deus. E aí vem a dedicação, o esforço. Deus vai começar a dar sabedoria para lidar, para tratar, para chegar onde precisa chegar. Está gostando ou está ruim? José tinha 11 irmãos. Vamos ver a economia de José, o filho de Jacó. José tinha 11 irmãos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali e Benjamim. E tornou-se o mais abençoado deles, mas não foi o mais desprezado? É outra coisa, como que a gente lida com a família que nos despreza? Você não pode perder a bênção de Deus sobre a sua vida. Tenha um comportamento que agrada a Deus. A Bíblia diz em Gênesis 39, 2, entre outras passagens, um segredo maravilhoso. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele estava como escravo e foi um homem próspero. Com Deus não é se está no cativeiro ou não, é se está com Deus, se anda com Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram cuidados de maneira especial na época do cativeiro. Ezequiel foi cuidado de maneira especial na época do cativeiro. Nós temos que aprender a andar com Deus em épocas de cativeiro, em épocas de deserto. Entende? Glória a Deus. O que fez de José este homem então? Será que foram as promessas de Deus ou principalmente as atitudes de José diante das situações? O que vocês acham? Porque tem gente que tem promessa e já morreu e a promessa não cumpriu. Mas Deus é obrigado a cumprir. Não. Se alguém quer que a promessa de Deus se cumpra, não saia do trilho de Deus. Promessas de Deus cumprem no trilho de Deus. Lembra lá do deserto, 603.548 morreram no deserto com as mesmas promessas, e só Josué e Caleb herdaram as promessas? Não vem com essa, tem que cruzar o deserto, não pode morrer no deserto, não pode murmurar, tem que viver para a glória de Deus, e não por peso, por alegria e prazer de agradar a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz Gênesis 39, 23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E eu conheço pessoas assim. E eu conheço pessoas também com dificuldade. Tem o dom da prosperidade, mas não sabe administrar. Já quebrou 5 vezes, 6 vezes. Por quê? Porque é um esbanjador, ganha e gasta. Não é assim. Nós não temos que ser um Nonô Correia. Quem lembra do Nonô? Quem? Levanta a mão, quem lembra? Nossa geração toda.
A Rosa lembra. O Nonô Correia, se caísse um ovo no chão, ele fazia omelete. E ele punha um cadeado na geladeira. Não pode ser assim, mas também não pode esbanjar. Tem que ter equilíbrio. A gente vai falar sobre isso. Olha aqui, o nome de José então significa Yahvé acrescenta. Vamos lá, as atitudes dele, aquilo que ele fazia. A fidelidade de José, para ele, não é para Deus não, para ele, atitudes dele, era inegociável. Negar Deus jamais, abandonar Deus jamais, aceitar os deuses do Egito jamais. Eu já tenho um Deus, já sou dele e eu ando com ele. Amém? Tudo poderia acontecer com José, menos trair a confiança de Deus. Menos. Por isso que a mulher de Potifar, com certeza era muito bonita, chega para cantar José, e ela canta várias vezes a José. José, ele tinha razões humanas, físicas, biológicas, para cair com a mulher. Ele era tentado, era moço, era jovem, o patrão sumia, ficava sozinho, e ele poderia ali satisfazer a carne. Ele preferiu deixar a capa, ver a mulher histérica gritando que ele que era o errado, mas não deixou a sua fidelidade. Tem muita gente que aproveita o momento, escute isso, o momento de forçação de barra, de situação, que a esposa brigou, que o esposo brigou, que o outro xingou, que o outro inventou uma história, caluniou, e aí ele vai beber, vai encher a cara, e aí vai ver pornografia, e aí vai prostituir, vai adulterar. Não, mas eu estava no momento de não sei o quê. Fidelidade. Cuidado com as propostas do inimigo quando a fome vem. Fique atento. É melhor a proposta que vem de Deus. A mente administradora de José. José tinha uma mente, ele tinha o dom da administração. A noção de economia. Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui. Segundo Paul Samuelson e William Nordhaus, economia ou ciência econômica pode ser definida como a ciência que estuda a forma como as sociedades utilizam os recursos escassos para produzir bens com valor e de como distribuem esses mesmos bens entre os vários indivíduos. Só até aqui, para aproveitar o tempo. É a ciência de receber e gastar. É receita e despesa. Tem gente, irmãos, que ganha 1.000 e gasta 1.100, 1.200 por mês. Quer viver um padrão que ainda não pode. Tem época que é padrão carne moída, de quinta. Quem já passou por isso? E se comprar o filé? Vai comer o filé e depois vai passar fome, enrolado, endividado. Nós temos que aprender a viver os padrões que Deus permite de cada vez. Agora é hora de andar a pé, vamos andar a pé. Quando tiver realmente condição de comprar um carro, aí amém, é hora de carro. Nós não podemos ser cativados pelos bens, pelas posições. Nós já somos cativados pelo Espírito Santo. Nós já somos de Deus. E nós vamos triunfar. Olha o que José passou na sua carreira até chegar à posição que chegou. Segundo homem, primeiro homem era Faraó. Olha, irmão, José foi próspero em tudo. Só que ele passou uma prova de 13 anos. Escuta isso. Quem aqui tem promessa de prosperidade financeira? Quem tem promessa? Você acha que Deus vai te dar o cumprimento dessa promessa sem preparar a sua estrutura?
Uma das coisas que mais desviam pessoas na igreja: dinheiro, namoro. Pode observar, tem jovem, quando o jovem está enchendo do Espírito Santo, aparece uma proposta de namoro. Daqui um pouco está frio de novo. Se não tiver uma posição, se não tiver realmente a fidelidade que nós vemos também na vida de José. Tem gente que saiu da igreja porque não arrumava namorada. Eu conheço as histórias. Você quer um casamento ou um lar? Casamento é fácil de arrumar. Tem um punhado de gente por aí querendo casar. Agora você quer um lar? Lar só Deus que dá. E é o tempo certo. É na hora certa. É da forma certa. E o namoro do jovem solteiro é para ajustes. É para tratar da maneira que tem que ser tratado, para curados poderem entrar numa casa para morarem juntos, chamado lar. Mas não esse é o caso aqui. Vamos lá. Aplicações práticas dessa questão com relação ao dinheiro. Então, primeira coisa para quem quer ser próspero financeiramente, quer se organizar financeiramente. Diga: minha fidelidade ao Senhor deve ser inegociável. Olha o que diz 12:15 de Lucas. Disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aí lá no versículo 16 a seguir vai falar: louco, camarada que disse que já tinha muito, que podia juntar, que a alma podia folgar, e falou: louco, e se te pedir a tua alma hoje? Nós não vivemos para juntar em celeiros, embora nós, quando adquirimos, devemos administrar bem e ajuntar, mas nós vivemos para que a alma esteja pronta no dia que for pedida para Deus. Ok? A integridade, irmãos, do servo. Integridade quer dizer reto, pessoa é reta, e inatacável, exato, completo, inteiro. Então, eu tenho que ser fiel com Deus em tudo. Eu quero a bênção de Deus, você quer a bênção de Deus? Então, se você quer tudo que Deus tem para você, seja todo de Deus. Eu não estou falando todo da religião, nós estamos falando de Deus, de servir a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus dízimos na casa do Senhor, nós não vamos falar de dízimo, nós vamos falar, em modo geral, do que é isso, mais prático. Mas, se eu quero a bênção financeira e não sou dizimista, eu já tenho um problema com dinheiro. Se eu não consigo devolver o dízimo, é certeza que eu tenho problema com dinheiro. Certeza absoluta. E você deve tratar isso. Ah, pastor, essa igreja não precisa. Ser dizimista não é para a igreja que precisa ou para a igreja que não precisa. É uma questão de fidelidade a Deus. Quando nós éramos do mundo, sabíamos lidar com isso de maneira tão clara, a gente dava até o salário inteiro para as farras. Aí a gente vem para Deus e 10% não podemos devolver para Deus. Tem problema. Tem problema. Nós somos dizimistas e ofertantes. Falar nisso, irmãos, a igreja aqui, como eu fui administrador financeiro, eu uso a ciência que Deus me deu e a direção do Espírito Santo para administrar a igreja. Aqui nenhum caixa mistura com o outro. O caixa da igreja é o caixa da igreja, o caixa de missões é o caixa de missões, o caixa dos departamentos é o caixa de cada departamento, cada um administra. O dinheiro da igreja, se porventura sobrar, nós vamos ajuntando para comprar bancos, para inteirar bancos, para reformar prédios. O dia que nós mudamos daquele lugar para esse lugar, nós tínhamos 200 mil em caixa, uma obra de milagre, e nós mudamos, gastamos 180 mil na mudança, comprando banco, comprando um punhado de coisa, reformando tudo, arrumando tudo que os irmãos que ajudaram sabem, e nós não gastamos, não ficamos devendo ninguém, e porque tínhamos o dinheiro à vista, ganhamos 10, 15, 20% nos descontos gerais, nós ganhamos uns 30, 40 mil na nossa mudança. Então, o dinheiro da igreja vai ajuntando,
o meu sonho é que Deus nos dê esse prédio. Deu o prédio, o meu sonho é ampliar. E nós já estamos tentando juntar dinheiro, porque nós estamos pensando na igreja e tudo mais, e etc. Missões, a própria Secretaria de Missões é que tem que sustentar os missionários, é assim que funciona. Nós temos igreja que ajunta R$1 milhão por ano para missões. Igreja Batista, pastor Jesus Aparecido, um pastor do céu, de Deus. Se um dia você enjoar de mim, vai lá ser ovelha dele. É de Deus, é abençoado. Agora, irmãos, só que tem aquela questão de, Agora, nossa Secretaria de Missões tem que sustentar nossos missionários, mas nós só sustentamos trofa. Marcelo vai voltar agora mais Carol, e ali é obra de milagre. É obra de milagre. Nós pagamos para eles o social, só. Mas a Secretaria de Missões tem que... E assim, irmãos, cada departamento sustenta o departamento e a gente aprende a trabalhar. E crescer em cada área. E Deus prospera. Um dos departamentos mais prósperos da igreja, entre os departamentos, é o de senhoras. Mas elas não ficam fazendo coisa. Elas vão fazendo coisas pontuais. E arrecadando. E ajuda na obra. Pastor, o que quer dizer isso comigo? Quer dizer que lá na sua casa você também não pode misturar as coisas. Numa empresa, se você, por exemplo, a empresa está tendo prejuízo. Está tendo prejuízo mesmo, ou você não está administrando essa empresa e tem um setor da empresa que está falindo essa empresa? Você conhece o que está dando lucro e o que não está dando? Você conhece o que você está gastando demais em qual área que não está dando fruto e essa está sugando a outra? Nós temos que ter uma administração separada de cada coisa. Pastor, eu quero comprar um carro, estou falando nos detalhes, eu quero comprar um carro, pastor, eu ganho 2.000 por mês, e a prestação vai ser 600, então é barbada, pastor, é 600, e tem a gasolina, e tem o IPVA, e se furar um pneuzinho, e o pneu vai gastar, e tem a manutenção, você vai fazer o seguro, tem que calcular tudo. Não, pastor, eu arrumei uma casa barata, pastor, aluguel... É barbada, para R$300. E aonde? Lá na Interlândia. Ué, mas é só vir para cá, ô criatura. Você vai gastar 1.000 de gasolina. Aluga uma casa de 600 aqui. Então a pessoa só pensa no valor, mas não pensa naquilo que vai gastar. Está gostando? Está achando ruim? Aí a pessoa tem recurso para comprar um DKV. Quem sabe o que é DKV? Rosa? Você sabe, a Rosa sabe. Quem não sabe o que é DKV? Vocês não sabem de nada, essa geração não sabe de nada. Trap. O motor dele era mais ou menos assim. Era um carrinho. Tem gente que consegue comprar um carro, irmão, de 5.000, mas o vizinho comprou de 30. Aí ele quer comprar um carro de 30 em leves e eternas prestações. Enrola porque ele comprou para pagar em 5 anos o carro. Daqui 5 anos o carro está na metade do preço. E ele pagou 3 carros. Vai de passo a passo, criatura. Vai devagar, Deus vai te abençoar. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entende isso ou não? Então, meus dízimos na casa do Senhor. E aí eu tenho que deixar de fazer certas coisas se eu quero viver a vida que Deus tem para mim e crescer nela. Tem gente, por exemplo, está sem carro, arruma carro emprestado. Não é hora de pagar o preço? Eu lembro que o meu carrinho, o Chevetinho, Carmesim, que era o nome dele, ele não marcava, o álcool era 16 centavos na época. Não marcava, ele só acabava o álcool onde não podia. Aí alguém queria me dar carona, eu falei, não. Ô, Maria Luísa, eu lembro bem dessa parte. Não, Maria Luísa, fica tranquilo, não é orgulho não.
mas eu vou pagar esse preço. Não, mas o vizinho é moto, a gente fala com ele. Não fale, fique tranquilo, fique tranquilo. Eu já tinha meu saquinho, pegava o saquinho do arco, fechava lá, fui andando, até no posto, uns 3 quilômetros, eu acho. Abasteci o saquinho lá, voltei para o carro, tive uma experiência no caminho, enchi o tanque. Eu, hoje, experimento de Deus uma bênção que eu jamais mereceria. Mas você tem que saber passar pelo caminho que Deus colocou. Não, eu não suporto, pastor, eu arrumei um carro, meu amigo tem uma Ferrari. Falei, Satanás, você vai ver. Mas só que eu bati a Ferrari do meu amigo. Irmão, se você está na prova, não pega nada emprestado que vai dar problema. Até roupa, se pegar emprestado, rasga. Quem já teve essas experiências? Estou falando. Por quê? Porque Deus não quer o seu preço. E tem gente que vai ajudar quem está na prova de Deus e quebra junto com o cabra. Sim ou não? Deus não quer, irmão. Deus está trabalhando, Ele está curando aquela pessoa com essa situação. E aí você quer tirar a mão de Deus e colocar a sua. Vai dar problema. Está gostando? Não pegue nada emprestado, não pegue dinheiro emprestado, pelo amor de Deus, corre do agiota. E qual que é o principal agiota? Cartão de crédito. Cartão de crédito é o agiota legalizado pela nação, né, André? É um dos juros mais altos. E aí eu falei, eu compro o cartão, divido por 5 depois, tchê. E aí eu vou pagando, você vai pagando, isso vai virar uma bola de neve, quebra, se você não sabe lidar com esse cartão, quebra e joga fora, porque cartão de crédito é para lidar com oportunidades, eu vou nem falar de oportunidade, que vai ter gente que vai querer essas oportunidades, não pastor, você tem que saber o que está fazendo, por exemplo, você tem dívida de 10 mil reais, não tem como pagar e ganha 1.000 por mês. Só um exemplo, por cima. Vê lá o que você pode vender na sua casa. Agora sobrou 5 mil, só um exemplo por cima. Sobrou 5 mil, você pode fazer um empréstimo disso no banco para pagar em prestações fixas de 300 reais, um exemplo. Você ganha 1.000, é uma maneira de sair desse atoleiro todo e passar um momento de escassez. E pode fazer isso, estou falando por alto, não estou nem fazendo conta, tá bom? Não é? Aí você vai passar, se você não for fazer mais dívida e realmente for viver dos 700, faça que você vai sair dessa situação. Mas viva o nível dos 700. Não ultrapasse, não passe, porque você vai entrar em outro atoleiro pior do que o primeiro. Você tem uma dívida de 70 mil reais. Aliás, você tem uma dívida de 100 mil reais. E não tem como pagar, e vendendo tudo que tem, você tem só 70 mil, então você tem 70% do montante que precisar para pagar todo mundo. Então pega todo mundo que você deve, não deixa ninguém para fora, faz uma reunião com todos estes, juntos, dizendo, eu quero pagar, eu sou honesto, mas eu só posso pagar 70% do que eu devo para vocês, porque é o montante que eu tenho, e eu acho injusto pagar total aqui, e só esse aqui e tal, e eu quero ser justo com todos, e se de fato é assim, você vai conseguir uma negociação ali, pelo menos a maioria vai aceitar, se não todos, e você vai pagar 100 mil com 70 mil, e vai sair, e vai recomeçar a sua vida. Agora, por que a pessoa chegou nisso? Porque não teve controle, porque não soube estancar na hora certa, não soube parar na hora certa, e está querendo, a maioria está querendo um nível que não é para ter agora. Parece que você ficou triste, está triste? Está alegre? Entendeu? Se o seu nível é comer arroz com farinha, coma arroz com farinha e dê glória. Que nós já passamos por situações dando glória também, e Deus vai olhando, e Deus vai cuidando, e daqui um pouco a gente aprende a lidar com isso, e não deixa nada entrar no coração mais, e Deus tem a liberdade de nos abençoar.
Então, nunca pegue nada emprestado. E aprenda a viver com o que tem. E o que tem é o melhor. O que você tem é o melhor, ué. Eu tenho uma bicicleta, pastor, mas a bichinha é boa. Pronto. Eu não tenho bicicleta, pastor, mas eu tenho um tênis. Ô, companheira. É o que você tem. E dê glória a Deus. Deixa Deus dar o crescimento na medida dele. Mas seja o melhor funcionário da sua empresa, seja uma melhor pessoa lá nas sociedades que você vive, esteja andando com Deus. Acima de tudo, confie no provedor, ele é o Senhor. Então vamos lá, outras coisas corriqueiras. Diga comigo, não fazer retirada do meu salário antes do fechamento do mês. Tem gente que o mês vence e o salário já foi, ó. Na época que eu era o financeiro das empresas lá que eu era, jamais nós fazíamos adiantamento mais do que 50% do salário de cada pessoa. É para ajudar a pessoa. Tem pessoa que se puder adiantar o salário dele, um mês ele adianta, e gasta tudo e não sabe onde foi. Sim ou não? Você conhece gente assim? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa. Pastor, eu não posso, tem gente que não pode passar perto de loja, irmão. Está devendo a sandália do mês passado. E passa e vê outra sandália. Não, mas essa é bonita, hein? Se eu fizer, você não vai fazer. Paga primeiro a que você deve. Não deixa o espírito de consumir te pegar, não. E tem gente que é invejoso. Se vê a irmã com vestido novo, ela tem que comprar também. Não faça isso. A melhor coisa que tem é você pegar o salário reunido no final do mês. Essa é a melhor coisa. Mas se não pode, o adiantamento que você faz, faça só para pagar as contas de consumo e as contas necessárias mesmo. Certo? Pastor, minhas contas eu só pago atrasado. Como assim? Não, é porque vence dia 15 e eu recebo vence dia 10 e eu recebo dia 15. E as continhas não podem passar, mudar o dia? Passa as contas para o dia 18, para o dia 20. Sim ou não? Pode ou não pode? Então, as retiradas, irmãos, seja só para cobrir o que é preciso cobrir. E lá no final você pega reunido a diferença. E quando pegar reunida a diferença, meus irmãos, aprenda a usar esse valor que está nas suas mãos. Mas antes disso, nunca atrase uma conta. Tem gente que atrasa, não precisava, mas agora não consegue atualizar mais. Sempre está pagando o terceiro talão. Conhece alguém assim? Não, tem que pagar o terceiro, porque senão corta. Não paga porque tem que ser honesto, é porque senão corta. Eu aprendi com a minha mãe, uma formanda e formada em economia na faculdade da vida. Meu filho, o que você deve, paga. Olha que conselho sábio. Meu filho, pegou o dinheiro, não venceu a conta, mas você deve, vai lá e paga antes. Meu filho, primeiro a gente paga o que deve, porque é melhor ter um nome, um bom nome, do que ter riqueza. E na nossa casa sempre foi assim. A gente sempre pagava em dias ou antes as coisas que nós tínhamos que a gente tinha de dívidas na época lá na casa da minha mãe. E eu trouxe isso para a minha vida. Primeiro eu pago. A gente fica sem comer, mas não fica devendo. Porque o nome. E é interessante que na época minha mãe espírita, a gente no meio das farras e tal, mas Deus não deixou faltar nada, porque Deus abençoou a honestidade.
Eu disse, Deus abençoa a honestidade. Tem pessoas que são desonestas. Deus não vai abençoar e prosperar o desonesto que quer morar no céu. Não. Ele vai trabalhar essa pessoa. Então, paga a conta da água, paga a conta da luz, paga o telefone. E outra coisa, irmão, tem gente que paga a conta de aquele combo da internet, gasta mais com o combo do que com a compra do mês. Você está comendo na TV, tá? Não, pastor, mas aqui tem que ter uma programação de qualidade. Então, tem hora que a gente dorme com fome, mas não perde o telecine. Não é hora. Coma, alimenta bem. Está entendendo ou não? E às vezes a própria programação desvia a pessoa, não é? Olha, irmãos, consiga que o dinheiro não se torne seu senhor, mas você se torne senhor do dinheiro. O dinheiro não administra você, você administra o dinheiro. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, irmãos, que se administrasse, poderia estar numa vida bem melhor do que está hoje. Poderia não ter entrado em dívidas. Poderia ter agora as suas coisas sem dívida. Uma vez Deus nos autorizou, certa ocasião dessa época difícil, Deus falou assim, compra e preencha o cheque com 30 dias, porque eu vou cobrir. Deus falou. Então aí, porque nós não tínhamos recurso, aí eu fui lá no Supervi do IAPC, fiz o meu cadastro, graças a Deus sempre tive cheque especial desde fui funcionário do Bradesco, nunca perdi, justamente por causa dessa questão da honestidade e tudo mais. E aí, irmãos, desde 85 eu tenho conta no Bradesco, 1985. E aí, chegava no dia do cheque, a gente não tinha salário, o dinheiro aparecia, porque Deus mandou. Deus nos deu uma bênção numa ocasião, e aí veio na minha mente, paga o cheque e nunca mais você vai comprar fiado, nada. Fui lá, paguei o cheque e nunca mais precisou, porque Deus sempre. A coisa melhor que tem é não dever. Amém? Na época nossa, a gente arrumava comida de qualquer jeito, irmão. Eu era mestre nisso. Achava as coisas, arrumava taioba lá no fundo do quintal, fazia salada. Procurava um pouquinho de fubá, punha no meio da água e as folhinhas de couve no meio, assim, mas ficava bom. E a gente comia, e alegre. Hoje tem gente que tem um tipo de carne na mesa e reclama porque não são dois tipos. Aprenda a contentar com o que tens. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você não precisa mostrar para a família que você é próspero. Você precisa viver a vida que Deus lhe deu e aprender a lidar com as situações. Daqui um pouco o resultado final é sempre melhor do que o inicial. Amém? Não dá para falar mais, mas depois nós vamos continuar a falar aqui sobre a questão financeira. Pode continuar? Então, o que eu vou fazer a partir de agora, pastor? Qual que é a tarefinha? Tarefinha. Sobre a questão financeira, chega na sua casa, irmãos, e tem outras coisas que a gente vai falar aqui, mas de imediato. Veja lá, senta com a sua esposa, quanto que nós ganhamos por mês? Quanto que nós gastamos? Pontua tudo. Veja tudo direitinho, coloque, essa primeira tarefinha hoje coloque no papel tudo que vocês recebem e tudo que vocês pagam. Pastor, lá em casa é meio difícil isso e aquilo, faça uma média, ok? E coloque lá para você saber. Uma das coisas para a questão da ciência dos gastos é saber quanto pode gastar. E quando souber quanto pode gastar, em que gastar? Quais são as prioridades? Tem gente que paga um aluguel de 2.000 e poderia ter um financiamento pagando 1.200, 1.500.
Então, reveja, tome assento, quem sabe Deus vai te orientar a partir dessas coisas simples, mas que pode curar muitas famílias com problemas financeiros. E deixa eu dizer uma coisa para as mulheres: não seja consumista, não mande, não obrigue o seu marido a gastar o dinheiro que ele não pode. E se eu dizer para os maridos, não se deixe comprar, mas também não se venda, e não seja um homem tolo, que gasta o que não tem e que faz o que não deve. Você tem que ser o administrador dessa casa, você tem que ser o sacerdote desta casa, você tem que ser o provedor desta casa. Procure a sabedoria popular, pelo menos, e faça desse lar um lugar de mais tranquilidade. E outra coisa, gratidão traz bênçãos. Tem gente que chega na mesa e já vai comendo, não agradece, nem reflete que na mesa dele está tendo e na mesa de muitos não. Seja grato a Deus. Aí a gente chega no lugar e fala, ó, pode comer que já está tudo orado. Ah, vocês oraram? Consagraram? Amém. Só que eu ainda não agradeci a Deus, porque eu também vou comer, eu vou agradecer a Deus. O pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado. Gratidão, gratidão, viu? A hora que você lembrar de um filé, mas hoje você está comendo costela, apesar de costela é muito mais gostoso. Gratidão. Não, pastor, hoje é só uma manteiga. Você já comeu manteiga? O dia que a gente ganhava uma manteiga, irmão, era uma festa. Não é carne não, manteiga mesmo, que é a manteigona. Meu tio, que era açougueiro, dava para nós de vez em quando uma manteiga, irmão. Às vezes não era muito grande, e aí a gente tinha que dividir para render mais. Aí a gente punha um pedaço de manteiga e 5, 6, 10 garfos de arroz, aproveitando aquele pedaço. Porque tem hora que não é hora de comer carne, é hora de comer manteiga. E dá graças a Deus. Dá graças a Deus, e come, e dá graças a Deus, e agradece. Deus vai cuidar, Deus vai prosperar. Ser fiel no pouco, sob o muito vou te colocar. As pessoas menos favorecidas financeiramente no meio de nós, podem ser as mais favorecidas amanhã. Porque Deus trabalha. Olha por onde José passou, para ser o segundo homem de uma nação potência mundial. Olha os 13 anos de prova, de escassez, de tudo que ele passou. Vocês conhecem histórias de pessoas que tiveram que ralar, mas hoje está lá, abençoado, tem sua casinha e seu carro. É a nossa vez de ralar, é a nossa vez de passar por onde tem que passar, com fidelidade, viu? E ser próspero é ter Deus acima de todas as coisas. Fique sobre os pés, em nome de Jesus.